Que o seu dia e a sua semana sejam ricamente abençoados. Bem-vindos! Hoje a gente vai analisar um texto que, para mim, é um dos mais estranhos e fascinantes da literatura de sabedoria antiga. É o capítulo 30 do livro de Provérbios, As Palavras de Agur. A nossa fonte principal aqui é uma Bíblia de estudo, que ajuda a gente a pegar o contexto, os detalhes, e a missão é tentar entender a mente desse sábio, sabe? O Agur. Ele é um personagem misterioso que começa de um jeito, nossa, totalmente inesperado. Depois ele faz uma oração que desafia a nossa lógica, e aí ele nos joga uma série de enigmas. É quase um quebra-cabeça. Ok, vamos tentar montar as peças disso. O capítulo já abre com um soco no estômago. Agur diz algo como: "Estou exausto, ó Deus. Sou mais animal do que homem, não tenho inteligência de uma pessoa." Honestamente, isso parece o completo oposto do que a gente espera de um mestre da sabedoria, né? Ele está sendo irônico? Ou ele se achava mesmo limitado? Pois é, essa é a pergunta-chave, e a resposta define todo o resto do capítulo. O fascinante aqui é que isso não é nem falsa modéstia, nem uma declaração literal de baixo QI. É uma jogada de mestre para estabelecer o ponto de partida de toda a sabedoria. As notas da nossa fonte até destacam que a identidade de Agur é um mistério, o que só aumenta o efeito. Ele não tem credenciais, não tem título. A única credencial dele é essa confissão de ignorância. Ah, entendi. Então é uma estratégia. Ele se diminui para exaltar outra coisa. Exatamente. Ele imediatamente contrasta essa limitação humana com a grandeza, assim, incompreensível de Deus. Ele lança aquelas perguntas retóricas que são impossíveis de responder, sabe? Quem já subiu ao céu e desceu? Quem juntou o vento nas mãos? Certo. A resposta é implícita. É ninguém. Nenhum ser humano. Só Deus. Ao fazer isso, ele não está dizendo eu sou burro, mas sim, diante do Criador do universo, qualquer inteligência humana é insignificante. Faz todo sentido. É como esvaziar o copo para poder enchê-lo. A sabedoria não consegue entrar onde já existe o orgulho, né? A pessoa que se acha cheia de conhecimento. Perfeito, é a base filosófica dele. A verdadeira sabedoria não começa com autoconfiança, mas com assombro, com o reconhecimento da nossa pequenez. Essa postura de humildade radical é o que abre os olhos dele para as lições que vêm a seguir. E que lições, hein? Logo depois disso, ele faz uma oração. E se a abertura foi surpreendente, a oração é ainda mais. Ele pede duas coisas, e nenhuma delas é o que a gente imaginaria. Sim, é um dos pontos mais altos e práticos do texto, lá nos versículos 7 a 9. É quase um modelo de oração focada no essencial. A primeira coisa que ele pede é integridade. Ele diz: afasta de mim a falsidade e a mentira. Antes de qualquer coisa material, ele está pedindo um caráter sólido, uma vida autêntica. E o segundo pedido é o que realmente me pegou. Ele diz: não me des nem a pobreza nem a riqueza. Peraí, ele está pedindo para não ser rico? Numa cultura que muitas vezes associa bênção à prosperidade, isso é totalmente contraintuitivo. Ele está pedindo para ficar na média. Por quê? Qual é o medo ali? A lógica dele é brilhante e profundamente psicológica. Ele não só faz o pedido, ele explica o raciocínio por trás. Ele tem medo dos perigos espirituais que vêm com os extremos. Se ficasse rico, ele temia se tornar autossuficiente, arrogante, a ponto de dizer: quem é o Senhor? Não preciso de ninguém. A barriga cheia podia esvaziar a alma. Autossuficiência material levando à autossuficiência espiritual. Perigoso. Exatamente. E do outro lado, o medo da pobreza extrema também não era sobre o desconforto, mas sobre o risco moral. Ele temia que o desespero o levasse a roubar e, com isso, desonrar o nome de Deus. Ou seja, ele via tanto a riqueza quanto a pobreza como forças capazes de corromper o caráter. Entendi. Então o que ele pede é o pão de cada dia. O suficiente. Nem tanto que o faça esquecer de Deus, nem tão pouco que o faça pecar contra Deus. É um pedido por equilíbrio para proteger a própria alma. Nossa, isso é de uma sabedoria imensa. É um modelo de contentamento.
Ele entende a fragilidade humana e pede a Deus que o mantenha num ambiente onde a fé e o caráter dele tenham mais chances de florescer. É menos sobre finanças e mais sobre engenharia da alma. Ok. Então, depois de firmar essa base de humildade e pedir a Deus por esse equilíbrio, Agur muda completamente o estilo. É como se ele dissesse: certo? Agora que minha mente e meu coração estão no lugar certo, vou observar o mundo. E é aí que entram essas listas numéricas. Sempre no formato 3 coisas e a quarta. Vamos começar pela mais famosa. As 4 coisas pequenas que são mais sábias que os sábios. Esse estilo, o provérbio numérico, é um recurso para criar suspense, né? E dar ênfase ao último item. E ele usa a natureza como um grande livro. A primeira criatura, a formiga. O texto diz que elas são um povo sem força, mas que no verão preparam sua comida. Certo, mas a gente sempre ouve que formiga é sobre trabalho duro. Isso parece um pouco clichê. O que tem de realmente sábio na observação dele, que a gente talvez não perceba? A sacada de Agur é que elas fazem isso sem nenhuma liderança externa. O texto enfatiza que elas não têm chefe, nem supervisor, nem governante. A sabedoria delas está na autodisciplina, na iniciativa, na compreensão dos ciclos. Elas não precisam de alguém mandando para fazer o que é certo. Entendi. A sabedoria não é só trabalhar, mas saber quando e por que trabalhar por conta própria. E os outros? Os arganazes? Os arganazes, que algumas traduções chamam de coelhos, são descritos como um povo sem poder. São frágeis, presas fáceis. Mas a sabedoria deles é geográfica. Eles fazem suas casas nas rochas, em lugares seguros. A lição é sobre reconhecer a própria vulnerabilidade e buscar refúgio no lugar certo. Não é sobre ser forte, mas sobre ser inteligente onde você constrói sua vida. Exato. E aí vem os gafanhotos e a lagartixa. Que parecem ainda mais insignificantes. E as lições são poderosíssimas. Os gafanhotos não têm rei, mas avançam em formação. A sabedoria deles está na unidade, na cooperação. Um gafanhoto sozinho não é nada, mas um enxame... muda paisagens. Isso. E por último, a lagartixa. Tão pequena que se pode apanhar com as mãos, mas mesmo assim encontra-se nos palácios dos reis. Essa é incrível. Ela usa a própria agilidade, a pequenez dela, para chegar onde os grandes e fortes talvez não consigam. Exatamente. É a lição da adaptabilidade. É como se Agur dissesse que o sucesso não depende de força bruta, mas de estratégia. As formigas usam o tempo, os arganazes a geografia, os gafanhotos os números e a lagartixa a adaptabilidade. São 4 estratégias de vida geniais. É interessante que, logo depois de falar dos pequenos e vulneráveis, ele vira o jogo. E nos dá uma lista sobre coisas que são imponentes, de passo elegante. O leão, o galo, o bode e o rei. Parece um contraponto de propósito. Sem dúvida. O capítulo é mestre em equilibrar perspectivas. Depois de exaltar a sabedoria na fraqueza, ele reconhece a beleza na força e na liderança. O leão, o mais forte entre os animais, que não recua diante de nada. O galo de peito erguido, o bode que lidera o rebanho e, por fim, o rei, a quem não se pode resistir. O que essa lista ensina, então? Só para a gente admirar a força? Mais que isso, ela celebra a majestade, a confiança, a liderança, quando são exercidas com dignidade. Mostra que existe uma beleza na ordem e na autoridade. Agur está pintando um quadro completo da realidade. A sabedoria tanto na humildade dos pequenos, quanto na nobreza dos grandes. Mas nem tudo no mundo dele é admirável. Ele também lista coisas mais sombrias, 4 coisas que fazem a terra tremer, que são insuportáveis. Por exemplo, o escravo que se torna rei. Sabe, essa ideia soa um pouco problemática para nós hoje, né? Parece defender uma estrutura social rígida. Como a gente entende isso sem endossar uma visão classista? Essa é uma observação crucial e a gente precisa analisar com cuidado. O texto não está condenando a mobilidade social em si. A preocupação de Agur, e que as notas de estudo apontam, é com o caráter e o preparo. O problema não é o ex-escravo,
mas a pessoa sem sabedoria, sem humildade, que de repente assume um poder absoluto. A ascensão repentina, sem o desenvolvimento do caráter, pode levar à tirania, ao caos. Então o problema não é a origem da pessoa, mas a falta de preparo para a função? Exato. A lista continua com o insensato quando se farta de comida, o que sugere que prosperidade sem sabedoria leva ao orgulho. E também a mulher odiada que consegue casar-se e a serva que toma o lugar de sua senhora. De novo, a perspectiva do texto é que essas inversões abruptas de status, sem uma mudança correspondente no caráter, geram atrito e instabilidade. É uma análise do comportamento humano. Certo. É uma observação sociológica, digamos assim. E para fechar essa exploração, a última lista talvez seja mais poética. As 4 coisas que são maravilhosas demais para ele. Sim, aquele volta ao tom de assombro do início. Ele lista o caminho da águia no céu, o da cobra sobre a rocha, o do navio no meio do mar e, por último, o caminho do homem com uma jovem. Esse último item parece totalmente diferente dos outros, né? O que conecta tudo isso? Uma ave, um réptil, um objeto e um relacionamento. A nota de estudo da nossa fonte oferece uma conexão fascinante. O que une os 4 é que eles descrevem um movimento que não deixa rastros. Que não deixa rastros. Pense bem, a águia voa e o céu não guarda sua marca. A cobra desliza na rocha e não há pegada. O navio corta o oceano, as águas se fecham logo atrás. São caminhos invisíveis. Uau, isso é profundo. E o caminho do homem com a jovem se encaixa perfeitamente nisso. A intimidade, a conexão, não é algo que se pode ver ou rastrear. Exatamente, a Gur está colocando a intimidade no mesmo patamar dos grandes mistérios da natureza. É uma conexão profunda, um caminho percorrido a 2 que é invisível para quem está de fora. Ele não tenta explicar, ele apenas se maravilha com o mistério. Então, o que tudo isso significa? Depois de percorrer essa jornada com Agur, da ignorância à oração e todas essas listas, qual é o grande insight aqui? A mensagem central parece ser que a sabedoria não é algo que se adquire numa escola, mas algo que se descobre através de uma postura específica perante a vida. E essa postura tem 2 pilares, humildade e observação. Começa com a percepção dos nossos limites, como vimos no início. Isso leva a uma dependência de Deus presencial, como vimos na oração. E essa base de humildade e dependência é o que nos permite ver o mundo como ele realmente é. Exato! É o que abre os nossos olhos para a sabedoria que está escondido em toda parte. Nos menores insetos, nos maiores líderes, nas dinâmicas sociais. Para Agur, a sabedoria é uma coleção de verdades práticas, uma sabedoria pé no chão. E ele termina com um conselho extremamente prático, quase um tapa para acordar. Sim, a conclusão é direta. Os versículos finais dizem que bater o leite produz manteiga, torcer o nariz produz sangue e provocar a ira produz briga. Ele está dizendo que certas ações têm consequências inevitáveis. É uma lei de causa e efeito. Depois de voar tão alto nos mistérios, ele aterrissa no conselho mais básico de todos: controle-se. A sabedoria mais elevada se manifesta no autocontrole. Então a jornada que começa com não sei nada, termina com o conhecimento prático de como evitar um conflito. É um caminho completo, do cósmico ao cotidiano, uma análise realmente profunda. As palavras de Agur nos convidam a sermos humildes, a orarmos pelo equilíbrio e a mantermos os olhos bem abertos. E aqui fica um pensamento final para reflexão. Agur listou 4 coisas que ele considerava maravilhosas demais. Se a gente parasse agora para observar o nosso dia, quais seriam as pequenas maravilhas ou os mistérios cotidianos que poderiam entrar na nossa lista pessoal? Que Deus abençoe a todos.